Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia da palavra nos coloca diante de uma constatação, da qual nós não podemos escapar. E que constatação é essa? É de que a experiência do Evangelho, ela é uma experiência exigente. Nós não podemos pensar que a nossa experiência cristã consiste, vamos dizer assim, num relacionamento com Deus, onde simplesmente o papel de Deus é o mero favorecimento dos nossos interesses. Para muitos a gente tem que dizer, infelizmente, Deus não é um gênio da lâmpada, onde eu, diante da minha necessidade, esfrego lá a lâmpada e digo, Senhor, faz isso para mim, faz aquilo para mim. Talvez esse seja o movimento mais primário de religião, onde nós estamos procurando favores de Deus para nós. A religião cristã não é isso. Não quer dizer que nós não podemos e devemos apresentar as nossas necessidades ao Senhor. Pelo contrário, devemos fazer isso sempre. Mas o cerne da experiência de religião não é essa. A relação que se espera, e que se deve estabelecer com Deus, ultrapassa essa mera troca de favores. Eu te faço aqui, você me faz de lá. Não. Hoje o Evangelho nos coloca diante da necessidade exatamente de refletirmos isso. São Tiago também. A carta de São Tiago hoje é muito clara. Quer dizer, nós devemos frutificar em boas obras. A fé sem obras ela é morta. O texto da nossa primeira leitura, tirada do profeta Isaías, fala do discurso do servo sofredor, onde ele, de fato, com firmeza, assume as dificuldades que estão diante dele, exatamente para realizar o ofício que foi dado a Deus por ele, que é exatamente o de carregar sobre si as dores dos outros. E nisso ele não volta atrás. Jesus hoje no Evangelho diz que quem quer ser meu discípulo precisa renunciar a si mesmo. E ponderemos isso. Nós estamos dispostos a essa renúncia? Nós estamos dispostos? O renunciar a si mesmo talvez seja uma outra maneira de se falar de amor. Porque o amor é uma desistência de nós mesmos, Porque nós deixamos aquilo que nós queremos, deixamos aquilo que são os nossos projetos, para atuar em vista do bem de um outro. Quem ama, na verdade, quer enriquecer o amado com a sua oferta. Por isso, esquece de si. A renúncia de si mesmo implica exatamente numa postura e numa decisão de viver para o outro. De viver para o outro. Seja isso na esfera da nossa convivência familiar, um pai de família, se ama a sua família, decidiu viver para ela. A mãe de família se ama a sua família, decidiu viver para ela. Ensina os filhos a viverem também esse sentido de oferta. O verdadeiro amor consiste na generosidade da oferta de nós mesmos. Para isso é preciso desapegar-se sobre uma série de aspectos dos nossos projetos e dos nossos planejamentos egoístas. E é a primeira boa pergunta para a gente fazer hoje. Nós estamos dispostos a realizar isso? A propaganda de Jesus ela não é uma propaganda interessante, Porque Jesus fala de tomar a sua cruz cada dia. Ou seja,
Lide com as suas dificuldades, né? Enfrente as dificuldades cada dia. Renuncie a si mesmo, ou seja, coloque como paradigma da sua vida o amor e enfrente as cruzes. Tome a sua cruz cada dia, assuma isso, né? E venha atrás de mim. E o ir atrás de Jesus significa fazer essa oferta um caminho verdadeiro de redenção. Caminho verdadeiro de redenção, minha e dos outros. Não devemos nos iludir de que a religião cristã é uma mera proposta de proteção, né? De um Deus que está lá em cima e que nos protege de todas as dificuldades. Na verdade, a proposta é de um Deus que passa todas as dificuldades conosco. Se morre, por mais que nós queiramos viver, né? Somos protegidos por Deus em certo sentido, em certo grau, sim. Mas a vida também trata de apresentar as dificuldades e nós seguimos vivendo e enfrentando essas realidades cotidianamente. Alguns são preservados da doença, outros são, né, marcados por ela e muitos nós perdemos para a doença. Quer dizer, os padres morrem, né? Hoje, essa semana, enterramos um, né? Faz parte da vida essas coisas todas. Mas nós precisamos, né, na experiência da nossa vida, realmente introduzir um elemento que ultrapassa todas essas coisas. E é isso que o Evangelho traz de novidade e que talvez ressignifique, inclusive, até o nosso próprio sofrimento, que é o amor. O amor e a generosidade de servir os outros por um amor a Deus. E aqui o Evangelho é bastante concreto e Santiago é bastante concreto. Não adianta dizer que eu tenho fé e eu não faço as coisas. Jesus diz no Evangelho, num outro trecho, vós sois o sal da terra. Eu quando penso nessa história, eu penso assim, a nossa existência, ela precisa fazer diferença. Quando nós abraçamos a experiência do cristianismo, nós estamos escolhendo, em certo sentido, com a nossa vida, fazer diferença no mundo. Penso muito no pensamento de São João da Cruz, da noite escura, né? E ele fala no final lá da experiência do juízo final, né? E ele diz que o juízo final vai ser o momento mais constrangedor da nossa vida, porque nós seremos perguntados pelo amor. Diz que a única pergunta que vai ser feita para nós: quanto você amou na sua vida? Quanto você amou na sua vida? Entendem como isso é importante? Né? O amor é a referência fundamental. A prática da experiência religiosa, a prática do culto, a prática do rito, né? Ela não produz efeito se ela não vier acompanhado com o seu significado profundo, que é o amor. O que é a consagração eucarística, se não trazer de volta a experiência do Cristo que oferta a sua vida cotidianamente, o seu corpo e o seu sangue para a redenção do mundo? A Eucaristia é tornar presente isso. Quando eu entro na fila e eu digo eu estou em comunhão com isso, eu estou em comunhão com o quê? O que é comungar? Comungar é receber a oferta do Senhor, do seu próprio corpo e do seu próprio sangue. Nós recebemos a salvação nossa, que é a decisão amorosa de Deus de assumir sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas. Quando eu chego e digo eu estou em comunhão com isso, eu estou dizendo eu quero participar dessa experiência também.
Comungar significa ter uma cabeça eucarística, uma mentalidade eucarística, que implica, sobretudo, em me unir a essa oferta de Jesus, ofertando aos outros também aquilo que eu sou. E não estamos falando aqui de perfeição, estamos falando de generosidade. O quanto a nossa vida é dada aos outros. Nesse tempo de pandemia, né, em que a gente tem falado tanto de isolamento social, acho que o grande desafio nosso vai ser encontrar a estrada da proximidade, da solidariedade, do interesse pelo outro. A virtualidade, sobre muitos aspectos, ela é um engodo, porque nós achamos, né, que estamos próximos e, na verdade, não estamos vinculados a ninguém. As pessoas são muito machonas, né, na internet, porque elas não estão falando olho no olho com uma outra pessoa. E aí falam o que querem, né, expressam o que querem, sem refletir muito se aquilo reverbera de modo qualificado ou não na vida do outro. Quando a gente está próximo do outro e a gente olha no olho, a gente mede o que a gente fala. A gente calcula se aquilo tem um bom efeito ou não. É ou não é? Nós somos mais educados e mais civilizados fora da internet, porque o outro se impõe para nós. E se impõe exigindo sobre uma série de aspectos o respeito. Por que é que nós estamos perdendo o respeito? Porque nós não estamos mais tão assim diante do outro. E aí parece que estamos falando para nós mesmos, ou é como se fosse uma ideia alta, né, na nossa cabeça, e que a gente acha que a gente pode sair expressando sem nenhuma consequência. Mas as consequências estão aí, né? Uma sociedade cada vez mais dividida, cada vez mais acirrada, né, com partidarismos e radicalismos, com incapacidade de dialogar. Né? Assim, o diálogo existe só na meta de que você aceite o modo como eu penso. E isso não é coexistir, né? Isso é impor-se. E dentro desses discursos todos que nós vamos vendo, ninguém está disposto de fato, né, a entrar numa escuta interessada do outro. A não ser estar no esforço de fazer com que o outro lhe escute a ferro e fogo. É interessante porque na igreja essa realidade nunca funcionou assim. Porque as nossas mazelas e as nossas dificuldades, nós sempre tentamos resolver através de um processo chamado concilium. Né? E é bonita a palavra, né? Porque o concílio significa exatamente a gente conciliar as coisas. Aquilo que é o caminho da igreja se estabelece na clareza da concórdia. E há quem diga, e São Tomás fala disso também, que a concórdia é o grande sinal do Espírito Santo. Por isso a via da igreja nunca é uma via fácil. Porque estar diante do outro, para acolher o outro, entender o outro, sem perder também a sua própria identidade, é o grande desafio. Hoje Jesus diz isso. Olha, e fala como... Eu gosto do trecho do Evangelho de hoje, né? Porque hoje diz que Jesus fala abertamente. E o que ele fala abertamente? Eu vou ser rejeitado. Eu vou ser rejeitado por quem deveria me acolher, o que é pior, né? Vai ser rejeitado pelo quem? Pelos chefes, pelos sumos sacerdotes, pelos mestres da lei. E ele diz, eu vou ter que sofrer muito. Quando ele fala dessas coisas, Pedro chama ele de lado. Eu acho interessante isso, né? Ele tira ele do meio dos discípulos e fala assim, Senhor, não fala essas coisas. Não fala dessas coisas. Isso aí não é uma boa propaganda, né? Não fala dessas coisas. E Jesus leva Pedro de volta e fala na frente dos outros, vai para longe de mim, Satanás. Porque essas coisas precisam ser entendidas.
O cristianismo não é uma privação das dificuldades, mas o cristianismo é, sobretudo, uma leitura do mundo a partir da caridade, onde, inclusive, as dificuldades encontram o seu verdadeiro significado. Se nós não formos capazes de escutar sobre as dificuldades, como vamos entender o mistério da cruz? A cruz de Cristo é escândalo para nós, e quando a nossa cruz se apresentar, vai ser um escândalo maior ainda. O Evangelho e o caminho de seguimento de Jesus consiste numa renúncia de nós mesmos. Pensem nisso. Pensem na disposição que precisamos ter para dar uma resposta qualificada ao Senhor em relação a essas coisas. Abram o entendimento, de vocês para entenderem que muitas vezes a nossa vocação vai ser, e o nosso chamado vai ser de uma oferta maior. Nós podemos citar no nosso tempo grandes pessoas que viveram isso. Podemos citar um Oscar Romero, que em El Salvador foi morto pelo Estado, exatamente porque incomodava as autoridades e os ricos daquela região. Podemos citar uma Madre Teresa de Calcutá, que lá nas vielas, da Índia mostrou justamente o que é a caridade vivida, na sua essência e no seu extremo. Nós podemos ver um Padre Pio, que aí no meio da guerra e no meio de um contexto de sofrimento muito grande, foi um sinal místico de presença do Senhor na vida dos outros, a ponto de fazer os italianos todos peregrinarem para aquele lugar, cujo grande sinal da espiritualidade do Padre Pio foi um hospital. A fé com as obras. E eu posso citar tantas outras realidades em que a gente pode olhar ainda hoje a atuação do Evangelho e o chamado para vivermos essas realidades. Falando, inclusive, das nossas situações nas nossas cidades. Eu tenho um padre Geraldo que está ali na Estrutural, e eu conheço bem a experiência de estar ali ainda como uma pessoa não acolhida. A igreja é um barracão, a creche das crianças está do lado lá do lixão, onde ninguém de fato tem muito interesse em ir, e ele está lá como uma presença continuada da igreja, fazendo bem lá, E posso citar os nossos queridos padres que estão lá no Sol Nascente, na favela, Outro dia fui celebrar lá na capela da Santa Baquita, da Santa Negra, capela que o governo, no primeiro momento, passou por cima de trator, com Santíssimo e tudo. E que precisou ser levantada de novo, lá no meio dos pobres, com os padres que estão lá. Nós não precisamos citar só os grandes santos. Hoje, se a gente for andar em cada lugar desse daí, tem alguém sacrificando e ofertando a sua vida para que a vida do Evangelho aconteça. Eu sou extremamente edificado hoje pela comunidade que eu sou chamado a administrar, onde as senhorinhas lá com o padre ficaram 30 anos no terreno e até hoje estão num barracão, tentando garantir aquele espaço de fé. Edificado pela resiliência e pela persistência delas. E eu posso dar tantos exemplos aqui perto de casa, até mesmo aqui na nossa casa, de tantos que tentam ofertar a sua vida nesse sentido. Pergunta é, a gente só realmente dá fruto e produz grande fruto se a gente se convence desse movimento de renúncia de nós mesmos, para oferecer a nossa vida para o outro com amor. Você sabe qual é a potência que uma família alcança quando um pai decide isso? A opção dele é cuidar primeiro da sua família e da sua casa antes de pensar em si. Você sabe qual é a potência que a gente alcança quando uma mãe decide isso? Quando os dois decidem, o casal, fazer isso pelos seus filhos, qual é o tipo de filho que nasce disso, que cresce disso?
Pensemos nas tantas experiências que nós podemos encontrar e construir e fazer crescer quando nós temos essa primeira decisão fundamental da renúncia de nós mesmos. Numa sociedade que prega para a gente realizar os nossos próprios sonhos, numa sociedade que prega para a gente viver segundo os nossos próprios desejos, numa sociedade que prega o acúmulo para si, né, para realizar ali aqueles nossos desejos mais profundos, numa felicidade que consiste em poder e muitas vezes tirar do outro aquilo que é o necessário para a minha felicidade. O Evangelho prega o caminho oposto do amor e da oferta generosa. O cristianismo é difícil nesse sentido. É exigente, eu não diria difícil, é exigente nesse sentido. Preciso estar disposto, de fato, a dar passos para construir uma experiência de comunhão mais profunda com o outro. É bonito quando na oferta da nossa vida a gente descobre tantos outros também que vêm ao encontro da nossa fraqueza e da nossa miséria, ofertando junto conosco. Isso anima, isso faz crescer. Eu, diante das minhas dificuldades todas, me sinto muito suportado nesse sentido por Deus, né? Suportado nos dois aspectos, de tolerado nas minhas dificuldades, mas também de ajudado nas minhas fraquezas. E isso consiste o Evangelho. Da gente ofertar o que a gente tem, mesmo que não seja às vezes muito grande coisa, mas também da gente receber a oferta dos outros, que enriquece e que enobrece o próprio esforço que fazemos. Por isso olhamos hoje para o Evangelho e fiquemos exatamente diante desse chamado de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Se alguém quiser guardar a própria vida, vai perdê-la. Mas se alguém perder a vida por causa de mim, por causa do Evangelho, esse de fato a encontrará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,